Ok, tá certo. Olha, gente, bom dia. Hoje a gente vai continuar com divisão de frações, certo? Eu tinha iniciado só um exemplo na aula passada e a gente vai dar uma continuidade. Então, a gente vai para a página 75, certo? Enquanto vocês estão colocando, se organizando, na página 75 do livro grosso, prática. Aí eu vou dar uma apagadinha aqui, que foi da aula passada, da aula anterior. Pronto, então a gente vai ver divisão de fração. Certo? Divisão de fração. Falta 3 exemplos para a gente terminar esse capítulo. Página 75. Página 75 do livro. Oi? Qual página? 75 do livro grosso. Tá. Livro branco. Oi? Página 75. A gente começou a divisão de frações por um número natural. Aí a gente vai agora, ó, para aqui, para o segundo exemplo, certo? Onde tem assim, ó, veja mais um exemplo de divisão de fração por um número natural. A gente vai para esse exemplo aqui, ó, onde tem veja. Deixa vocês encontrarem. Onde tem assim, ó, veja mais um exemplo de divisão de fração por um número natural. Aí eu vou escrever esse exemplo e vou explicar, tá bom? Vou escrever no quadro. E aí ele vai falando várias etapas, aí eu já vou ser mais objetiva. Ele pega o número 2/3. Vou começar, viu? Se tiverem dúvida, vocês perguntam, tá bom? 2/3. Qual a página? 75. Página 75. Certo? A gente vai continuar o assunto de divisão de fração, que é uma das operações com frações. A semana passada vimos adição com frações, vimos subtração e multiplicação, e o início de divisão. Aí hoje a gente vai concluir divisão, e já vai entrar no próximo capítulo, tá bom? Certo? Então, a gente tem aí, ó, veja mais um exemplo de divisão de fração por um número natural. É o segundo exemplo do livro. Está na metade aí da página 75. Ele tem o número 2/3 dividido por 5. Dividido por 5. Pronto, gente. Eu só fui iniciar a divisão de fração na semana passada, foi um dos últimos exemplos. Embaixo ele diz assim, ó. Eu vou lá para o final agora da página 75. Acompanha aí, tá bom? Ele diz nesse retângulo laranja, para dividir uma fração por um número natural diferente de zero, então a gente não pode dividir uma fração por um número zero, certo? Isso aí não existe. Tem que ser um número diferente de zero. O que é que a gente vai fazer? Multiplicamos a fração pelo inverso do número natural. Então é isso que a gente vai fazer agora. Esse exemplo aqui é uma divisão, ó. Tem até o sinal, né? Divisão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir a primeira frase. Tá bom? A gente vai repetir a primeira Professora, frase. licença. Professora, eu vou ter que ficar mutada que vai chegar. Já tá chegando os homens aqui pra ajeitar, fazer um box aqui em casa, fazer muita zoada. Chega o quê? Que eu não entendi? Vai chegar uns homens aqui em casa pra ajeitar um negócio aqui no banheiro, vai fazer muita zoada, vou ter que ficar mutado. Certo, certo. Certo. Mas tente se concentrar, tá bom? Pronto. Certo? Vamos continuar? Olha, então aqui, ó, eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso, gente. A semana passada a gente aprendeu como é que a gente faz o inverso do número.
por exemplo, o inverso de 5 é 1/5, né? Estão lembrados? Se aqui está 5 sobre 1, você inverte, fica 1/5, 1/5, tá bom? Então, toda vez que eu for fazer uma divisão de fração, eu utilizo o inverso de uma fração e utilizo a multiplicação de fração. A divisão de fração, ela se transforma numa multiplicação. Isso aqui vem da regra de matemática, tá bom? Ele diz até aqui, para dividir uma fração por um número natural, multiplicamos a fração, multiplicamos, ó, pontinho de multiplicação, aí ele bota o x, mas a gente sabe que o ponto é substituído pelo x, certo? Ou o x pelo ponto, tanto faz você usar o x para indicar a multiplicação como um pontinho. Então, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso. Depois disso, a gente faz o que aprendemos a semana passada. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, tá bom? Então, como é que vai ficar, gente? 2 vezes 1, 2. E 3 vezes 5, 15. Tá feito a nossa divisão de fração, né? Então, a divisão se transforma numa multiplicação de fração, certo? Não pode esquecer disso. Aí ele representa, ó, essa parte que eu fiz está lá no finalzinho, ele diz assim, observe que... Então, quando ele fala em observe que, ele está explicando isso aqui, que eu acabei de fazer para vocês, né? Que é o desenvolvimento de uma divisão de fração. Quando ele vai fazer aí, ó, no livro, ele coloca uma figura. Eu vou explicar resumidamente, porque para a divisão de fração, a parte mais simples é você fazer o método prático da divisão, do que está fazendo figuras, certo? A figura é mais indicada para adição e subtração de frações. Para divisão, faça o método prático mesmo, porque senão perde muito tempo fazendo esses desenhos para divisão. Então, aí eu vou explicar, certo? Ele pegou 3 colunas de 5 retângulos. Aí, o que é que ele fez? Ele pegou 2 partes pintadas aí de laranja, certo? Acompanha aí pelo livro, eu estou falando da figurinha, certo? Aí, ele pegou 2 partes pintadas de laranja das 3 colunas, 2 partes das 3. Aí, com isso, ele rachurou, aí, né? Ele rachurou é quando eu digo que ele fez essas linhas que vocês estão vendo. Ele riscou as 2 partes das 3. Aí, no final, ele teve 2 partes, que é o resultado, sobre o total de retângulos. Aí, se você ver aí o total de retângulos, são 5 linhas vezes 3 colunas. 5 vezes 3 dá 15. Então, o resultado final, ó, ficou 2 quinzeavos. 2 sobre 15. Essa é a representação em forma de figuras, tá certo? Em forma de desenho dessa divisão. Aí, como eu falei, é mais fácil você usar o método prático quando for divisão e multiplicação de fração. Quando for adição e subtração, aí, dependendo do número, se for um número pequeno, aí você usa o desenho. Tá bom? Aí a gente... Eita, agora tá chovendo aqui. Deu para entender como é que resolve pelo método prático? Repete a primeira. Repete a primeira e multiplica pelo inverso. O inverso de 5 sobre 1 é 1/5. Ok? Agora a gente vai para a página 76. Veja se tem alguma dúvida. Se quiser, eu paro antes de ir para a página 76. Ninguém tem dúvida nesse exemplo de divisão? Eu vou para o próximo, tá certo? Ó, o próximo... Vamos embora, então. Certo, Nath? Olha, Natália, né? A gente vai para a página 76, certo? Aí eu vou explicar um exemplo sobre divisão de um número natural por fração. Aí a gente faz pouco tempo que a gente começou, certo? Não dá para você... dá para você acompanhar.
Então, eu falei esse exemplo da nossa medicina, para a página 6 agora, certo? 76. Esse exemplo é bem simples, ó, só em ele botar o desenho você já entende. Não precisa nem usar o método da divisão de fração. Então, acompanhe comigo, certo, gente? A gente está na página 76. Ele diz assim, ó. Bianca tem uma caixa em que cabem 12 laranjas. Quantos grupos de 3 laranjas cabem nessa caixa? É simples, né? O problema, ó, ela tem uma caixa que cabe 12 laranjas, aí ele quer formar grupo de 3 laranjas. É só você pegar o número 12 e dividir por 3. 4 grupos. Isso, 4 grupos. Não é fácil? Aí você não precisa nem usar a divisão de fração aí. Você usa divisão normal mesmo. Você pega o número 12, pode ser tradicional. 12 laranjas e divide em grupo de 3. Aí é só fazer a divisão normal. 12 por 3 vai dar 4, porque 3 vezes 4 é 12. Lá na tabuada de 3. 12 menos 12 dá 0. O resto 0. Não vai sobrar nenhuma laranja. Professora, eu usei a tabuada, não usei a divisão não, porque a tabuada estava mais fácil. Tá mais fácil, né? Sempre que puder, você pode usar. Muito bem, viu? Você pode usar a tabuada, tá bom? Aí ele diz aí que a gente usou a ideia de medida associada à divisão. Aí ele separou, ele colocou, ó, ele colocou aí as bolinhas para representar as laranjas, né? Ele fez grupo de 4, ó. O primeiro grupo, o segundo, o terceiro e o quarto grupo. Cada grupo vai ter 3 laranjas. E são quantos grupos? 4, que foi a divisão que a gente fez. É simples, né? Essa daqui foi bem rápida. Pronto. Aí, pronto, eu vou só explicar mais 2 exemplos, aí a gente termina. Então, vamos lá. Que as coisas começam a se repetir. Ainda na página 76, ele dá mais um exemplo aí, ó. Ele diz que Pedro está fazendo biscoitos e se perguntou, né? Ele perguntou a ele mesmo, quantas metades, ou seja, um meio de biscoito, cabem em um biscoito? Entendeu? Em um biscoito, é uma pergunta. Aí você vê aí, ó, o desenho. Vamos fazer a primeira parte matemática, né? Eu vou pegar uma metade, que é o meio, e vou dividir por um, que é um biscoito, né? Eu vou pegar a metade de um biscoito, vou dividir. Não, o contrário, né? Ele pega É um ao biscoito. contrário, professora. É 1 dividido por 1/2. É isso que eu vi agora. É um biscoito, ele vai dividir por a metade. Porque a pergunta é assim, quantas metades, né? Então, tá certo. Quantas metades de um biscoito? Somente um biscoito. Então, a gente vai pegar um biscoito e dividir por um meio. Cabe em um biscoito. Então, vamos fazer a divisão de fração. Então, a gente vai pegar a fração, que é 1. Eu poderia botar 1 sobre 1, certo? Ele faz lá no final da questão. E multiplica pelo inverso. Quem é o inverso de 1/2? É você que é a fração. É 2 sobre 1. Aqui deu uma paradinha. 1/2, que é a fração, você entende que fica 2 sobre 1. Depois faz a multiplicação de fração. Ó. 1 vezes 2 é 2. Letícia, está entendendo, Letícia? Sim. Certo. Qualquer coisa, pergunte, certo? Você ou o pessoal também. Ó, e 1 vezes 1 dá 1. Agora é só dividir, ó. 2 dividido por 1 dá o próprio 2, né? Então... Qual a página, professor, que eu cheguei agora? Certo. Foi já depois que falou? Sim. Eu conheci pela voz, mas eu não estou vendo, não, viu? Olha, página 76, já. A gente é um segundo exemplo, onde tem um Grande ou círculo pequeno? aí, ó. A gente está aqui nesse exemplo. Grande ou pequeno? Grande. É o livro grande, certo?
O pequeno a gente só vai usar depois que terminar o capítulo. Sim, gente, aí como eu fiz a divisão, ó, um inteiro dividido por a metade dele, deu quanto? 2 partes, né? Então, a gente vê aí, ó, que a resposta final, quantas metades de um biscoito a gente vai ter? Duas metades. E se você ver o desenho, ó, mas não é necessário toda vez fazer desenho, né? Você usa o prático, ou como a gente fez no exemplo anterior, que a gente usou a Pronto, tabuada. Patrícia. Cheguei por aqui, eu tava dando aula, viu? Oi? Eu tava dando aula, aí cheguei agora. Tá certo, Marcondes, tá. Aí, pronto, aí pode continuar. Certo, Professor, tá certo. professor, vou fazer a lista de quem está presente na aula. Pronto, faça isso, Jade, agradeço. E na outra aula também. Ok. Ai, tá bem. Então, gente, vocês veem o seguinte, ó, ele pegou uma circunferência, dividiu em 2 partes e pintou uma. Depois, ele pegou e pintou as duas, ficou metade e metade da circunferência. Aí, nessa metade, ele concluiu que cabem 2 metades na figura. Essas 2 metades correspondem ao número 2 aqui que a gente fez no cálculo, tá certo? Então, se você tem um biscoito e quer dividir em 2 metades, vai caber... Não, desculpa, quer dividir em uma metade, então vai caber 2 metades, certo? Vai caber 2. Pronto, aí a gente já termina esse tópico, que é divisão de um número natural. Número natural, gente, é aquele número que não tem vírgula, certo? Que não é formado por vírgula e não tem formato de fração. Então, o tópico número natural por divisão de fração. Agora a gente vai para... Sim, olha, deixa eu ver só um negócio aqui. Essa página já vai para casa, tá certo? A página 76. Aí nessa página 76 ele já coloca as divisõezinhas de frações. Do mesmo jeito que a gente está fazendo nos exemplos, ele está colocando aqui, certo? Aí vocês vão só treinar o que eu estou explicando, certo? Então a página 76, não deixe de fazer não, é para casa, tá bom? Aí agora a gente vai para esse último tópico. O último tópico aqui é sobre divisão de fração por fração, que até a gente já viu no início. Mas eu vou explicar mais esse exemplo para finalizar. Finalizar o assunto, viu, né? Então, ele diz assim, ó, na página 77 agora, viu? Eu vou mandar aqui para vocês acompanham. Aqui a gente já se foi, né? É porque o assunto está bem tranquilo. Ó, página 77. Na página 77 ele diz assim, ó, qual é o resultado da divisão de 1/2 dividido por 1/4? Então, agora a gente tem 1/2 dividido por 1/4. Ou seja, uma fração dividida por outra. Anteriormente, ainda agora, vimos o quê? Que era um número natural, um número que não é escrito em forma de fração, um número que não tem vírgula, dividido por uma fração, né? Agora a gente já está vendo um outro caso. É fração dividido por fração. Aí você usa a regra, ó, que ele diz aí no final dessa página 77. Na parte do retângulo laranja, aqui, ó, ele diz assim, ó, é quase a mesma coisa que a gente estava fazendo agora. Para dividir uma fração por outra fração, a gente multiplica a primeira fração pela inversa da segunda. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito. Repete a primeira fração, 1/2, multiplica, pode ser um pontinho, certo? De multiplicação. O inverso de 1/4 vai ser 4/1. Tá certo? Então, veja bem, gente. Aprendemos a semana passada como é que faz o inverso de um número, né? Quem está no numerador vai para o denominador. Quem está no denominador fica no numerador. Só você dá um giro e vira 4/1. Depois que você inverte, muda,
Aí você começa a multiplicar. Aí, como eu disse, a divisão de fração, você utiliza a multiplicação de fração também, tá certo? Isso é uma regra que tem. Né? 1 vezes 4 dá 4 e 2 vezes 1 dá 2. E agora você faz a divisão, ó, gente. A divisão é muito fácil aqui, ó. 4 dividido por 2 vai dar 2. Se lembrar da tabuada, fica simples isso aqui, né? Porque 2 vezes 2 dá 4. Então, a resposta aí, ó, se vocês conseguirem achar aí um parágrafo onde tem assim temos 1/2 dividido por 1/4 é igual a, isso aqui que eu fiz, 1/2 vezes 4 sobre 1, ele coloquei do mesmo jeitinho, igual a 4 dividido por 2 igual a 2. E aí ele mostra também geometricamente, ou em figuras, ó. Ele coloca em figuras, ele pega uma circunferência, divide em 4 partes iguais, onde a gente tem a parte pintada é uma parte sobre 4 partes divididas, então a gente tem 1/4. Aí ele quer dividir a metade da circunferência em 1/4. Então ele pega, ó, e pinta só 2/4 da circunferência. Ele pinta aqui 1/4 e outro quarto. Quando você pega esse 1/4 para dividir pela metade. Então, é como se você pegasse só a metade e tivesse que dividir em 1/4. Aí ele já mostra o desenho, tá bom? Pronto, aí a gente finaliza. Tem mais um exemplo, mas como já fiz vários, aí já deu para vocês entenderem a regra, né? Então, resumindo, a regra da divisão de frações é essa daqui. Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Né? Sempre vai fazer assim, repete a primeira e multiplica pelo inverso. Aí, só recapitulando, na adição e na subtração de frações, que a gente viu semana passada, quando os denominadores são iguais, você não precisa calcular o MMC, você soma ou subtrai os números em cima. Quando são diferentes, é necessário tirar o mínimo e múltiplo comum dos denominadores, tá certo? Aí, na multiplicação de fração é fácil. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Certo? Essa parte de frações é bastante importante, porque é a base, certo? É a base dos assuntos que vêm na frente, certo? Se você esquecer um pouquinho disso aqui, aí vai ter um pouquinho mais de dificuldade de desenvolver os outros assuntos anteriores. Pronto, então a gente finaliza esse capítulo aqui com a divisão de frações. Sim, aí a página de casa, anotem aí as páginas para casa. Eu botei aqui no meu caderno. Aqui, as páginas do sétimo é 76, 77 e 78, certo? 76, 77, 78. São 3 páginas de matemática. Aí a gente vai para o próximo capítulo. Então, como esqueci, coloquei mais páginas para vocês finalizarem o capítulo. No próximo capítulo, a gente vai iniciar, vai dar andamento no próximo capítulo, mas ainda não vou colocar a atividade do próximo, não. A gente vai fazer junto, que é a atividade de classe, tá bom? Então, vejam bem, página para casa vai ser 76, 77, 78. Agora a gente vai para o próximo capítulo. Podem ir passando aí, gente, a gente vai para a página 84 agora. Certo? Na página 84. Vou apagar aqui, ó, para não confundir. Pronto. A gente vai para a página agora 84. Página 84. Pronto, a gente vai agora ver um novo capítulo que se chama Números Racionais, tá certo? O capítulo anterior foi mais um capítulo de revisão. Agora esse capítulo aqui é um capítulo novo, onde vocês vão aprender bastante assuntos novos de matemática, certo? O capítulo anterior a gente viu mais uma revisão do sexto. É até bom, né? Então vamos lá, ó, na página 84.
Observem a abertura do capítulo, certo? Aqui é a parte boa que tem a aplicação, ó, dos números, certo? Então, você vê aqui, ó, deixa eu só pegar aqui o meu lápis. A gente está na página 84 agora, tá bom? Então, você vê o quadro de medalhas aqui. Esse aqui foi as Olimpíadas os Jogos Olímpicos, Rio 2016. Ó, que foi mais no Brasil, né? Não sei se vocês lembram. Eu lembro só de algumas coisas, não lembro de muita coisa não. Então, aqui na página 80. Eu vou colocar o livro aqui, só um minuto. Tá certo, Marcos, tá. Só um minutinho. Ah, eu agradeço. Pronto, gente. Marcos vai colocar o livro, mas vai ficar melhor para eu explicar. Porque a parte dos cálculos a gente já fez aqui, certo? Aqui a gente vai só estudar essa abertura. Enquanto ele coloca, eu vou... Qual é a página? 84, capítulo 3, números racionais. Certo. Eu estou aqui já no livro, só um minutinho mais. Certo. Livro do sétimo ano. Sétimo ano. Professor, eu já mandei a lista dos alunos presentes na aula. Hã? A lista dos alunos ele já mandou. Ah, tá. Beleza. Eu vou olhar mais tarde. 84, né? Página 84, capítulo 3. A primeira folha, números racionais. 84, aqui tem 81, 80, aqui, já achei. Deixa eu só carregar aqui. Só um minutinho. Eu vou espelhar. Certo. Viu, gente? Só aguarde aí um pouquinho. Chegou aí? Chegou, pronto. Pronto, é nessa página mesmo que a gente tá. Olha aí, gente. É bom que a gente relembra os Jogos Olímpicos de 2016. Acho que vocês eram menorzinhos. Aí Sim, vamos... é o máximo que eu posso aqui, senão fica muito grande a tela. Tá? Tá certo, não tem problema não, Marcos. Qualquer coisa eu leio aqui no livro, mas dá para entender. Pronto, gente. A gente... É muito bom, né? Quem gosta de futebol. É bom que nos Jogos Olímpicos a gente tem várias modalidades, né? Para todos os gostos. Eu gosto de assistir vôlei, futebol e aquelas meninas da ginástica. Né? Mas ele tem várias modalidades, né? Então aí a gente vê, ó, vamos observar, vamos ver onde é que isso tem a ver com matemática. Nesse quadro de medalha, ok, ó. No quadro de medalhas, vocês observam que os Jogos Olímpicos ocorreram no Rio de Janeiro, né, no ano de 2016. Eu estou lendo esse quadrinho do lado esquerdo, certo? Acompanhe direitinho para a gente não se perder. Aí a gente tem os maiores medalhistas e resultados do Brasil, certo? Então, nesse quadro aí, a gente tem os países que teve o maior número de medalhas. Então, a gente tem os Estados Unidos, o Reino Unido, a China, o Brasil. Aí do lado tem os tipos de medalha, né? O total de medalhas, de bronze, de prata, de ouro, e o total de cada país. Ó, que bom que o Brasil ficou em 4º lugar, certo? No total de medalhas. Isso aí foi no Jogos de 2016. Né? Então, aqui, ó, antes de eu começar a ler esse textozinho que fala dos números nacionais, nessa parte do lado direito que vocês estão vendo, tem aí Rio 2016, né? O símbolozinho que na época eles estavam colocando direto as propagandas. Alguém sabe me dizer que essas argolazinhas juntam uma da outra significa? Alguém sabe me dizer? Os 5 continentes.
Muito bem. Muito bem, Jada, né? Tá atento, viu, Jada? Continue assim. Pronto, muito bem. Essas argolazinhas significam os continentes, né? Por exemplo, essa argolinha preta é da África. É porque, para saber o nome de cada uma, mas azul é a Europa. O anel vermelho representa a América, o amarelo a Ásia e o verde a Oceania. Pronto, mas isso não vem ao caso, é só para vocês darem uma lembradinha que esse símbolo aí era muito usado na época. Se chama logotipo dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Aí embaixo vocês verem que tem o jogo de vôlei na praia, né? Nossa, que sol, muito bom. Na praia de Copacabana, né? Aí embaixo, ele está colocando só alguns exemplos. Ó. Aí você vê embaixo que já tem o queniano, né? Ele ganhou aí a maratona masculina no Rio de Janeiro. Pronto, aí agora a gente vai para esse texto aí do lado esquerdo. Debaixo dessa tabela a gente vai para o texto, certo? Eu vou ler o texto, que é onde a gente vai precisar responder as perguntinhas que tem na outra página. Pronto, então a abertura aí do livro, ele mostra essas tabelas, tem o contexto aí com as Olimpíadas, né? Certo? Os Jogos Olímpicos que aconteceu no Rio de Janeiro em 2016 e tem todos esses números aí. Já já a gente vai ler o que significa. Aí eu vou continuar aqui lendo esses parágrafos, certo? Debaixo da tabela. Diz assim, ó, preste bem atenção para a gente responder as perguntas do lado direito. Ele diz, na página 84, essa que vocês estão vendo aí. Dos Jogos Olímpicos de 2016 participaram 11.554 atletas de 205 países. Muitos países, né? Como vocês estão vendo aí, muitos atletas também. O Brasil ficou em 13º lugar na classificação geral em número de medalhas. Aqui, então, foi na classificação geral, né? Aí foi no número de medalhas total, viu? Em quantidade. Não foi em bronze, como tem em cima. Aí eu vou para outro parágrafo. A China ganhou 70 medalhas no total, das quais 13 sobre 35, ou 35 delas de ouro, 9 sobre 35 de prata e 13 sobre 35 de bronze. Aí ele está falando da China, certo? Agora, vamos para o outro parágrafo. Dos 7,7 milhões de ingressos colocados à venda, mais de 78% foram vendidos. Poxa, venderam quase 100% dos ingressos, né, para essa Olimpíada. Ó, depois ele diz assim, ó, a última prova dos Jogos Olímpicos, Rio 2016, foi a maratona, vencida na modalidade masculina por Eliud Kipchoge, do Quênia, né? Ele é queniano, que fez o percurso 42,195 quilômetros. KM aí é quilômetro. Em 2 horas, 8 minutos e 44 segundos. Ele foi muito rápido para poder ter ganhado essa maratona, certo? Muito resistente. Pronto, aí agora a gente vai para a próxima página. Página 85. Bem legal, né? Essa abertura aí sobre os Jogos Olímpicos. Me deu uma vontade agora de assistir. Ó, na página 85, no início aí, ele diz assim, ó, você já ouviu falar dos números racionais? No caso, para a série de vocês é algo novo, certo? Mas ele vai dizer aqui, e eu vou explicar também. Aí agora ele diz assim, ó, são números que podem ser escritos na forma fracionária, números racionais, né? São números que podem ser escritos na forma de fração e que estão presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Como vocês viram aí, nesse textinho que a gente leu, tem vários números que ele utilizou, né, para poder chegar à quantidade de distância, quantidade de medalhas e
de país. Aí agora no outro parágrafo ele diz assim, ó, nas informações dadas da página anterior sobre os Jogos Olímpicos Rio 2016, todos os números citados podem ser chamados de números racionais. Então todos aqueles números que eu li ainda agora, aqueles com vírgula, aqueles em forma de fração, são números racionais. Então aí tem mais uma figura aí que vocês estão vendo, do futebol feminino, né? Aí são as meninas jogando, certo? Aí são os Jogos Olímpicos de 2016, que aconteceram no Rio de Janeiro. Algumas partidas de futebol foram disputadas na cidade de São Paulo. Pronto, aí é um exemplo de um jogo de futebol feminino. Pronto, agora a gente vai fazer atividade de classe, certo? Onde tem essa parte de baixo aí, atividade de classe, que a gente vai fazer junto agora, para entender o que é um número racional, certo? Que é o que a gente vai aprender. A gente viu no início do ano os números inteiros, né? Que são números positivos e negativos. Antes disso a gente viu os números naturais, que são positivos. E agora a gente está entrando em um outro conjunto de números que existe na matemática, que se chama conjunto dos números racionais. Então vamos lá. Agora eu gostaria que vocês pegassem o lápis, grafite e uma borracha, né? Que se precisar. Aí quem não tem um livro vai fazer no caderno, certo? Aí coloca no caderno a página, a data e o nome do assunto, que é números racionais. Para a gente resolver agora essas questãozinhas aí, tá certo? Resolver as questões, porque mais na frente a gente vai estudar elas de forma separada. Então, esse capítulo aqui é o assunto mesmo do século. Então, na primeira questão, para responder aí no livro, viu, gente? A não ser que não tenha espaço, aí você responde no caderno. Dos números que aparecem nas notícias. Na notícia que foi o que eu li ainda agora, na página 84. Quais estão na forma decimal? Olha bem, eu vou só dar uma lembradinha. Números decimais, ó. Números decimais são aqueles que têm vírgula, certo? Basta o número ter uma vírgula que ele é decimal. Então, se você ver na página 84, tem dois números que têm vírgula lá, quando eu li o texto da agora. Que é o número... Deixa eu só procurar aqui. Pronto, aí você vai botar 7,7, né? Quando ele fala de 7,7 milhões de ingressos, então na questão... Calma aí, rapidinho. Patrícia, Oi? Patrícia, vai cair a conexão agora, falta um minuto. Aí eu vou mandar o segundo link eu tinha me esquecido. falar, viu? Tá certo, Marconi. Obrigada, viu, por avisar. Nada. Só um minuto, só um segundo. Vou mandar o segundo link.